Quando falamos sobre criação bilíngue, estamos falando sobre diferentes métodos de ensinar a uma criança um outro idioma dentro de casa. Eu já fiz para vocês um vídeo falando sobre qual é o método que nós utilizamos aqui em casa. E no vídeo de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre um outro método que se chama Time and Place. Para a gente falar desse assunto hoje tão diferente, tão legal aqui, a gente tem uma convidada super especial, a Pilar. Ela é lá da Espanha, então pode dar oi para o pessoal, Pilar, e fala um pouquinho de você. Sim, olá, chamo-me Pilar, tenho um filho de 6 anos com quem falo inglês desde que ele estava na minha barriguinha e português desde que ele tinha 1 ano e meio. Legal. Vocês têm essa criação aqui na sua casa, é trilíngue, né? Não é bilíngue. Me conta um pouquinho como é que funciona aí o método de criação trilíngue de vocês. Sim, o pai fala a língua majoritária, isto é o espanhol, também na escola é espanhol, com só 4 horas de inglês por semana. E depois eu sou a única exposição das duas línguas minoritárias e não nativas. Isto é inglês todo dia e português só 2 dias por semana. Às vezes, um bocadinho mais, eu estendo o prazo, mas isso é como fazemos. Uma hora extra, né? Legal. Então, na verdade, a gente vai situar o pessoal aqui. A Pilar conversa em inglês com o filho dela e o marido conversa em espanhol, que são as duas línguas que eles fazem o método OPOL. Eu já falei um pouquinho desse método aqui para vocês, também é um método que a gente usa aqui em casa, mas lá no caso deles, eles têm mais uma língua que é justamente sobre esse método que a gente vai falar, que é o método Time and Place, que é quando a criança aprende uma outra determinada língua, nesse caso a terceira língua do filho dela, num momento específico, mas eu vou deixar ela contar um pouquinho como é que funciona. Antes, Pilar, eu queria saber de você, como foi que você aprendeu os 3 idiomas? No caso, qual que é o teu idioma principal, ou o teu primeiro idioma, e como que você aprendeu os outros dois? Eu aprendi inglês porque os meus pais arranjaram-me uma escola privada de línguas de tarde, após a escola, quando eu tinha 7 anos. E depois português vinha mais tarde, porque eu morei em Portugal quase 2 anos. Então eu aprendi lá e esse foi o primeiro contato com a língua. Legal. Então conta pra gente um pouquinho agora como que é esse método Time and Place que você usa para ensinar português para o seu filho. Sim, o método, como se diz, tempo e lugar. No meu caso, eu escolhi o tempo. Isto é, eu comecei a falar quando o meu filho tinha 1 ano e meio, porque conhecemos uma família brasileira. E como combinávamos os fins de semana, escolhi os fins de semana para ele brincar com esta família em português. E mais tarde eu troquei esse método por semana, porque eu estou a assistir a atender aulas de português terças e quintas-feiras, então eu aproveito esses dias para falar português com o meu filho. Então eu, desde a terça-feira até quinta-feira, falo só em português. Que legal! Você, como tinha dito, é a única fonte de exposição que ele tem ao inglês e também ao português esses 2 dias na semana. Você citou que esse método Time and Place, você escolheu especificamente o tempo, né? Que vai ser esse período em que você tem aí a disposição para poder falar em português com ele e substituir a tua língua majoritária com ele, que é o inglês. E como que seria, por exemplo, se uma pessoa resolvesse escolher o place, que é o lugar, né? Como que ela poderia, por exemplo, utilizar esse método de criação bilíngue? Sim, por exemplo, há casos em que na hora da comida, do jantar, se pode utilizar o idioma, também quando se toma banho, nas comidas principais. Isso depende de cada família. Também eu ouvi de outro método, por exemplo, se pode escolher uma bandeira do país, da língua para utilizar, então se pode
poder utilizar a sala para falar português, o quarto da criança para falar inglês. É outro método para distinguir, fazer esta diferença entre os sítios da casa e as línguas. Legal. Esse método eu nunca tinha ouvido falar com relação a dividir, por exemplo, os cômodos da casa. Eu já tinha ouvido falar de pessoas que às vezes dentro de casa falam um idioma e na rua, né, falam outro, ou num dia específico da semana, como é o seu caso, por exemplo, no fim de semana, no domingo, a gente vai falar só aquele outro idioma, mas de separar os cômodos da casa eu achei bem interessante. E na verdade também é legal isso que você citou da questão da bandeira, né? Um momento que é interessante de colocar, às vezes, a bandeira em algum lugar, algum cômodo específico, porque aí a criança vai ver e vai lembrar, ou talvez vai assimilar de que aquela língua, aquele novo idioma, ela vai falar naquele lugar e depois mudou de lugar, muda a bandeira e muda o idioma. Isso é bem interessante. Você citou que você está tendo aulas de português para o seu filho. Você está tendo aulas como com ele? Sim, eu registrei a ele em aulas de português há pouco tempo, online, porque ele já fez 6 anos. É capaz de ficar mais concentrado e de atender aulas online. Então, ele tem agora uma professora do Brasil, desde maio, e ele sempre tem muita vontade de fazer atividades com ela. E acho que ele fala mais um bocadinho mais de português, e pronto, isso foi como sim, como uma motivação, uma incentivação para ele falar mais língua. Sim, que legal, que legal. Ele melhorou bastante o português dele depois dessas aulas? Sim, e também desde que eu troquei fim de semana por esta metodologia mais fechada, porque eu às vezes estendo desde terça-feira até o fim de semana, então acabo por falar 5 dias por semana. Então já estendi mais o tempo porque o inglês já está mais afiançado, mais estruturado, ele já há mais tempo que fala inglês e pronto, então agora quero focar-me no português. É bem interessante porque eu acho que esse método também ajuda aos pais que às vezes não são fluentes em um determinado idioma que ele quer ensinar, né? Então, por exemplo, se o pai realmente se sente, né, ou a mãe, seja quem for que vai ensinar um novo idioma, sente um pouco de insegurança na hora de, eu não consigo falar com meu filho todos os dias o dia inteiro. Então, é um método muito bom para o pai às vezes determinar isso, de tipo, eu vou aprender talvez para esse momento, igual você falou, um lugar, né? A mesa de jantar é um momento em que eu vou falar com ele só aquele novo idioma, ou a hora do banho, ou então na hora de dormir. E aí o pai ou a mãe vai ter essa chance de assimilar o vocabulário para poder conversar naquele momento. E com isso vai desenvolvendo o próprio vocabulário para poder aprender também, né? Sim, correto. Efetivamente, eu acho que é importante porque se, por exemplo, se utiliza dias de semana ou uma altura determinada do dia, por exemplo, no jantar, o vocabulário vai ser o mesmo. É como quando eu vou para o parque com o meu menino, eu já sei mais vocabulário, porque antes nem conhecia, nem espanhol. Então, cada vez já estou mais habituada a certas coisas que são habituais no nosso cotidiano. Então, pronto, já é mais fácil, é simples e não é tão difícil como ao início da nossa aventura, experiência. E você já perguntou para ele, por um acaso, qual é o idioma que ele prefere falar? Espanhol, português ou inglês? Sim, mas é esquisito porque às vezes eu digo, você quer que eu fale espanhol? Não, 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 só inglês ou português. Então eu acho que ele está contente com as duas línguas, porque ele já fez uma ligação entre a mãe e estas duas línguas. Então, como eu nunca falei espanhol para ele acha muito esquisito eu falar para ele espanhol. É Então, por engraçado mim isso. é melhor. É Sim. engraçado isso que as crianças têm, né? Aqui em casa também, porque algumas vezes a Tina me ouve falando português, né, com o meu marido e até com outras pessoas, e ela acha normal. Só que se eu me dirijo a ela falando português, ela começa a rir. Ela, assim, ela acha muito estranho. É nítido que ela acha isso estranho. E uma vez eu perguntei para ela, algumas vezes na verdade, eu já perguntei se ela queria que eu falasse em português com ela, e ela começa a rir. Ela nem responde, ela só faz assim. Então é engraçado realmente esse vínculo, né, que a criança acaba adquirindo com esse idioma que conversa com
o pai ou com a mãe, né? Que seja diferente. Acho que aunque não seja nossa língua nativa, no meu caso português ou inglês, mas eles já habituam-se a isso. Então, para mim não há obstáculos para mostrar carinho e essa ligação como mãe e filho. Então, tudo tem uma fluidez muito normal e simples. Então, eu fico muito feliz por ele ter 3 línguas. E também, na verdade, o seu caso é bem parecido com o meu, né? Porque você fala com ele num idioma que não é o teu idioma materno, né? Para você no começo foi muito difícil, assim? Ou você acabou já superando esses obstáculos logo de cara? Quando eu estava grávida, eu já tinha claro o objetivo de falar inglês, mas eu fui realista e eu disse, ok, pronto, vou tentar, mas eu fico muito cansada, esgotada, então eu deixo de falar todo dia e só utilizo time and place. Mas como eu tinha um ano para frente para falar inglês, ele não respondia, então eu fiquei muito cômoda e foi simples. Então eu continuei. Depois o português vinha porque conhecemos uma família brasileira, então eu disse, por que não? E também foi fácil, foi um início que foi uma coincidência, uma feliz coincidência, então tudo foi muito rápido e simples no meu caso, sim. Legal, nossa, muito legal mesmo. Fiquei super feliz, acho que esse tipo de vídeo é muito útil para poder informar e para poder também ensinar um pouquinho e incentivar, né, essas famílias que às vezes querem fazer a criação bilíngue, né, querem ter esse tipo de criação em casa, mas encontram alguns obstáculos por às vezes não serem fluentes, né? No nosso caso, eu digo meu e seu, porque a gente tem essa situação parecida de que não é a nossa língua materna que a gente fala com as crianças, mas isso acaba se tornando natural em algum momento. E esse método Time and Place que você usa para ensinar o português para ele também é muito útil, principalmente nesses casos em que os pais, né, quem quer ensinar esse novo idioma, acaba não sendo fluente e acaba tendo às vezes dificuldade para realmente iniciar, né, essa jornada aí de criação. E até se tornar natural, é muito bom que se use esse método porque ele é muito útil e a criança realmente assimila, né? Ela realmente passa a entender aquilo, porque eu já disse em vários outros vídeos que as crianças são muito maleáveis, né? As pessoas às vezes acham que não, mas elas se adaptam muito fácil às coisas. Isso é muito legal. Muito legal te conhecer, Pilar. Muito bom conversar com você. Muito obrigada por todas essas explicações que você deu sobre esse método e como funciona aí na sua casa. E deixa aí um recado para o pessoal que estiver assistindo e que queira utilizar esse método. O que você diz para eles? Sim, eu quero animar todas as pessoas que não dão o passo, ficam indecisas, porque é possível, é o melhor regalo, é o que podemos fazer por nossos filhos. E acho que o Time and Place é muito flexível, não tão complicado, menos cansado mentalmente. Então, acho que se nós podemos, todos podem. Verdade mesmo. Obrigada pela companhia aí. É um prazer, Michelle, e muito obrigada pela oportunidade. Bom, então se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like. Se ainda não é inscrito no canal, faz isso agora e não esquece de ativar o sininho das notificações. Assim você vai poder receber sempre todos esses conteúdos super legais que a gente traz aqui para vocês. Um beijo! Beijinhos, tchau!